Hoje é aniversário aqui da Itaberá, né? 67 anos no ar. Começamos pelo canal 1160, ano lá em 1957. Na época, a Rádio Difusora Cidade Jardim. Essa emissora foi criada para ter uma programação um pouquinho mais elitizada na época, né? Tinha as músicas muito populares. Então o grupo que montou a radiodifusora buscava criar uma programação um pouquinho mais elitizada, com uma programação diferenciada. E aí surgiu a radiodifusora, que hoje é a Itaberá FM. Migramos do AM para a FM, mas continuamos comemorando a data de início da operação em 8 de maio de 1957. Então, 67 anos, né, fazendo esse trabalho de comunicação para você. Agora em 98,7 FM. E agora vamos falar sobre o impacto de doenças no sistema emocional. A gente supera a doença, mas o abalo emocional parece que permanece. Antônio Gomes da Rosa, psicólogo e psicoterapeuta, está aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Obrigado pela presença. Bom dia, Jorge. Bom dia aos nossos ouvintes e parabéns à nossa Rádio Itaberá. Obrigado, viu, Antônio? Antônio, que é gaúcho, né, que também tem parentes no Rio Grande do Sul, e a gente também associa nesse nosso bate-papo de hoje também esse apelo emocional de uma época como essa, né? Nós passamos por isso, né? É verdade. Né? Se proliferou daqui para o Brasil e para o mundo esse apelo emocional, e hoje a gente recebe o apelo emocional do Rio Grande do Sul, né, Antônio? Perfeitamente, E é um fortíssimo apelo emocional, né? Nós muito semelhante ao que a gente viveu, né? Pelo fato das pessoas perderem tudo, né? É verdade. Ter que morar em abrigos improvisados. Santa Catarina tem um know-how de tragédias, né? Uhum. Desde décadas muito anteriores, mas ali, quando teve aquela grande enchente em Tubarão, acho que foi na década de 70. 70, né? Por ali que foi enorme, arrastou, né? A cidade. Estou pensando, né? assim mais para as nossas idades, né? Uhum. Depois Blumenau veio tendo as suas grandes enchentes, né, enormes, né, teve aquela primeira grandona, foi em 83, né? E depois nós tivemos em 2008 aqueles desmoronamentos, nós tivemos os tornados em Xanxerê, em Guaraciaba, né, as enchentes lá para Rio do Oeste, aqui agora recentemente também, Aurora. No Alto Vale, né, Alto Vale. Sofrendo muito. Então a gente sabe muito bem como é que é este momento de situação disruptiva. Todos os nuances, todas as características que vão desde o momento de emergência da sobrevivência dentro do fenômeno, né? Ou natural, ambiental, climático, social, quanto o que vai acontecendo a partir daí no estresse pós-traumático, em que depois as pessoas começam a se reorganizar, voltar para alguns lugares não existem mais para voltar, porque a terra ali não vai mais comportar a casa, nem aquela família para viver ali, né? Algumas famílias já não existem mais também para voltar para ali, algumas pessoas foram embora, alguns animaizinhos de estimação foram embora, vai ficando o cheiro, né? Depois as pessoas voltam, sente o cheiro de lama, sente o cheiro da tristeza, o cheiro do medo, o cheiro do pavor, e vão se reorganizando nas suas composições emocionais muito danificadas, Jorge. Vem tristeza, vem a desesperança, é um sentimento que a gente tem captado muito pós-tragédias, né? Que a desesperança é um sentimento de que, aí agora, meu Deus, por que aconteceu isso? E eu perdi, e para que agora me recuperar? E como me recuperar? O sentido da vida é abalado. Como recomeçar, né, Antônio Gomes? E ir recomeçando. A gente tem Rio, Santa Catarina, Minas Gerais, né, de exemplos de necessidade extrema do recomeço, né? Foi pela dor. Sim.
né? Não foi pelo amor, foi pela dor que a gente teve que recomeçar. E agora vem no Rio Grande do Sul, localidades que jamais imaginavam que poderiam passar por situações semelhantes, né? É uma região muito grande que foi afetada, a própria Porto Alegre, né? É verdade. Já se imaginava aquela situação, Inesperado, Beira-Rio, Arena do Grêmio embaixo d'água, não se imaginava isso. Exatamente. Né? Nunca. Quem do lado da imaginava? Arena do Grêmio é Eldorado, né? Eldorado, que é uma cidade que foi devastada pela enchente. Devastada, consumida, né? E quando essas águas baixarem, o que não vai ter ali, né? A falta de estradas, tudo danificado. Então vai ser um recomeço muito difícil para os gaúchos. Além da dor da perda, né, tem a necessidade de se buscar força. Um disruptivo que aconteceu recomeçar. Em vários sentidos, né, Jorge? É climático, é geográfico, é social, é econômico, né? Para deixar por fim dizer que é psicológico, né? Exatamente, vai ser a última parte, né? É a última parte. Depois, sim, depois esse emocional, ele vem com muita intensidade, né? Dentro do seu dano, né? Onde que ele foi danificado. Se perdeu ou se não perdeu, não importa, né? As pessoas que vivenciaram isso vão estar relembrando o recente e vão estar, de alguma maneira, sendo afetadas. Tudo isso que acontece, Antônio Gomes da Rosa, né? Claro, acontece com a gente, acontece com os nossos vizinhos, tudo isso que nós já vivemos, ataque a uma creche e tal. Sim. Isso faz a gente crescer no sentido de saber trabalhar emocionalmente as perdas? E, Jorge, o que a gente mais torce é para que depois de tanto dano emocional, de tanta perda, né, de tanto rompimento com a sua normalidade, que possa no mínimo haver um ganho, e este ganho seja a maturidade emocional, seja o crescimento humano, caridoso, solidário, que nós precisamos, porque senão a nossa sociedade não se sustenta. Eu torço muito para que sempre num pós-tragédia possamos evoluir. Nós falamos muito dessa evolução na pandemia. Sim, será o quanto que vamos evoluir humanamente? E a gente hoje está colhendo frutos ainda absurdamente desumanos, que as pessoas parecem que não conseguiram ir para um processo de maturidade emocional, abstraindo pequenas questões, né, politiqueiras, principalmente, que o nosso país vive tremendamente, horrivelmente esse instante. Veja que a própria tragédia que nós estamos vivendo neste momento, as pessoas não falam de compaixão, as pessoas buscam a compaixão para dizer algo daquilo que elas querem do político de estimação delas, né? Tá lamentável. Nós não falamos como é que essas pessoas vão estar daqui a 1 mês, daqui a 2, daqui a 3 meses. Nós estamos falando qual é o político que foi, qual é o político que não foi, qual é o que eu sou apaixonado, qual é o que eu não sou apaixonado. Tá horrível essa situação nos humanos. Né? Então, nós precisamos retomar a fala da compaixão. Nós temos humanos perdendo, nós temos humanos dentro de uma situação disruptiva, nós temos humanos dentro de um quadro que está se formando com desesperança por conta do medo, da incerteza, da impotência, né? Óbvio que os aspectos políticos vão paralelamente contribuindo para a reconstrução material, física, de condição de vida, mas não cabe a quantos analfabetos políticos ficar agora colocando a paixão dos seus políticos no lugar de falar de compaixão dessas pessoas que estão sofrendo. Gomes, a gente sempre fala que o latino ele é mais quente emocionalmente, né? Eu já ouvi falar muito isso, né? O europeu é mais frio. O europeu aprendeu com a guerra, né? Meu Deus do céu, né? Ela já está em guerra, com né? Situações disruptivas. Isso, né? Vivem tragédias geradas pela guerra, né? Sim, então ele Nosso emocionalmente... mundo antigo é de guerra, né? Isso. É de doenças. Ele emocionalmente, ele transmite essa frieza, assim, né? Essa defesa. Questão. Enquanto que do outro lado ali, o latino ele é mais quente, mas tudo isso que vem acontecendo, vem fazendo com que a gente esfrie um pouco isso, né?
Então, uma coisa é criar uma defesa, né? Por conta daquilo que tu vivenciasse. Então, as guerras trouxe muito para o nosso povo mais antigo, né, da região da Europa, um comportamento de resiliência que tem esta característica. Nós vamos enfrentar isso agora, né? Enquanto regiões... Com frieza, né? Emocionalmente a gente equilibrado, frieza, mas na verdade como a é gente estratégico, né? Enquanto que aqui no Brasil, vamos pegar assim, todas as situações de tragédias ainda são como se fosse uma novidade para nós. Nos pegam na nossa ingenuidade. Olha só, para tirar uma pessoa de casa, a polícia tem que ir lá, porque eles não acreditam que hoje à tarde a água vai invadir a casa dele. E como a gente viu cenas assim no Rio Grande do Sul, né? As pessoas batendo e a maior dificuldade é o convencimento de tirar a pessoa dali. Lembra Blumenau? Não é nem só 2008? da água, não é nem só da água chegar e a pessoa correr risco com o alagamento, mas é a falta dos mantimentos e tudo para ela se manter ali. Blumenau, né? Em 2008 a polícia teve Sim. que ir dizer para famílias inteiras, olha, a tua casa vai desbarrancar, a polícia vai ter que te tirar daqui. Chegamos ao ponto de ameaçar tirar as crianças das famílias para elas poderem viver em segurança. Porque é uma ingenuidade sobre a catástrofe, né? Ela não vai me atingir, não vai chegar em mim. E depois tem o medo de deixar a sua casa, é o apego, né? Como que se eu fosse perder. O apego ao bem, né? É o apego ao bem. Ou o único bem que a pessoa pensa que pode ter na vida. Né? Bem então, isso. Não é julgamento, temos que compreender todos os medos que passam por essas situações. Só que ainda assim nós precisamos sim que a Defesa Civil seja enérgica nesse caso, né? Porque a Defesa Civil já sabe de antemão que ali está dentro de um risco e aquela pessoa poderá morrer e perder a família dela. Então que perca só a casa. Né? E aí nós temos sim que torcer para que eles consigam tirar as pessoas de lá. Mas é como tu disse, o europeu mais antigo, a nossa história, né, antiga da humanidade, foi criando seus caroços, né, na musculatura por conta das suas guerras, por conta das suas disrupções, em termos até mesmo daquelas pandemias que existiam e não existia como tratar, era só morrer mesmo, as pessoas iam para valas. E por isso que ele é mais emocionalmente equilibrado. Resiliente. A gente fala disso até no futebol, né, cara? Como é que eles são mais emocionalmente equilibrado nesse sentido emocional do que para o lado de que então, agora você imagina, né? Você entregando seu filho para um exército sem saber se ele vai voltar. Exatamente. Né? Como você tem que ser equilibrado emocionalmente. Então, né? O que a gente quer, né, o que a gente deseja é que a humanidade sempre possa ir evoluindo, né? Com mesmo tudo isso que a gente vai passando. Suas tragédias, né? Exatamente. E aí vem outro detalhe também, né? Que as pessoas enlouquecem, tipo assim, ó, em meio a tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, tem pessoas que invadem casa para roubar, para tirar um pouco do que sobrou daquela família que passou por tudo isso, né? Sim. E entender como é que isso acontece, Antônio Gomes, é difícil. Tu sabes, Jorge, que eu tive recentemente uma reunião numa uma escola, né, nos Estados Unidos, onde a professora me dizia, a professora que acolhia refugiados, né? E tinha uma classe de refugiados lá. Sim. E eles estavam, inclusive os professores, também fazendo tratamento para o estresse pós-traumático, né? Então eu me reuni com eles e nós conversamos sobre como, né, lidar, como tratar dessas crianças que vinham todas com abusos sexuais, humilhações, situações escravagistas mesmo, né? Para chegar até ali. Tá? Então são crianças que vêm totalmente danificadas emocionalmente, psicologicamente, né? E vão desenvolver, se não tratar algum tipo de estresse pós-traumático, né? Os nossos abrigos aqui no Brasil, o maior cuidado que a gente tem são com os abusos sexuais, né? Porque lá dentro do abrigo as pessoas, elas estão alteradas, sim, emocionalmente, só que há uma alteração que não deixa de ter um instinto animalesco e as suas pulsões. Então nós precisamos cuidar
em várias pontas. Dar o abrigo a essas pessoas e ainda ajudar elas a se cuidarem delas mesmas nas agressões. Lá dentro tem pessoas que ficam muito agressivas, pessoas que se utilizam de álcool ainda e outras drogas, que elas sempre vão acompanhar. Onde tem um grupo de pessoas, vai ter essas coisas, mesmo que seja dentro de uma tragédia. Vai ter as pessoas que vão furtar, estão dentro de um abrigo, pois eles vão na cabaninha do lado furtar alguma coisa. É o humano na sua manifestação genuína, aonde ele estiver. Se é nas cavernas ou se é numa cobertura à beira-mar, ele é o aquilo. humano continua sendo humano. O que altera são as características de como ele vai atuar no seu egoísmo, na sua ansiedade, no seu medo, no seu mau caratismo. Tudo continuará lá. É a essência da pessoa, Não é Antônio porque a Gomes. pessoa passou por uma enchente, que agora está num abrigo, que ela passou a ser santa. Lamentavelmente, esse fenômeno não acontece magicamente, né? Ela continua sendo aquela pessoa lá no abrigo. Ela continua com as suas pulsões de todas as naturezas que ela tinha antes. Agora, nós temos um percentual muito pequeno, e eu diria menos que 2% de uma população que sofre, que vai se melhorar, que vai conseguir enxergar a maldade e dizer, inclusive, eu tenho maldades e eu quero melhorar. É um percentual menos que 2%. Que se comove e muda. Que se comove na hora parece que é 100%, mas que consegue, dentro de si, propor uma conversão psicocomportamental é menos de 2%. Por isso a nossa espécie demora tanto a evoluir, demora tanto. Mas nós ainda acreditamos que menos de 2% é o percentual natural que nós temos para que daqui a 1 bilhão de anos nós sejamos um pouquinho melhor do que somos hoje. Olha só, né? É uma estatística não muito animadora, mas pelo menos Mas ela é a real. É assim a realidade que a gente vive, né? Você vê que eu vi essa semana, tinha um levantamento que não é dado oficial, viu, gente? Mas que tinham cerca de 200 crianças, adolescentes, pré-adolescentes, que resgatadas sem a família. Certo. Ou seja, sozinhas, né? Que vão ficar em abrigos até encontrar os familiares isoladas, sozinhas, né? Sim. E que tem que ter toda essa atenção que você falou aí nesse sentido, né? Porque tem o trauma que vem pela frente, né? Tem que fazer um pré-tratamento disso, né? Mesmo. Por isso, Jorge, as entidades, os organismos sociais, os organismos civis, os organismos de Estado, né? Tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Esses órgãos, essas entidades, precisam ser profundamente alimentadas nas suas competências, porque nós, enquanto sociedade, necessitamos desta organização para nos cuidarmos, para subsistirmos. Tá? Então, claro que uma tragédia gera um caos enorme, e que depois ela vai se assentando e o próprio Estado começa a enxergar mais de cima e longe para ver aonde tem que ir atuando com mais ênfases, com focos específicos. Isso é o que acontece no mundo todo, sempre aconteceu, está acontecendo agora. Felizmente, chega uma hora que o caos, né, ele começa a ter rumos e organizações. Tá? E aí essas crianças precisam disso, do governo instituído ali para cuidar delas. Pelo que tu tem visto lá no Rio Grande do Sul, tem essa preocupação também, né? Muito acentuada, inclusive, né? Da recepção dos psicólogos, está nesse momento agora. Psicoterapeutas lá recebendo, trabalhando, orientando essas pessoas que perderam tudo, né? Neste primeiro momento, a gente não vai fisicamente para lá para o evento. Foi diferente, por exemplo, no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, nós chegamos lá no dia do velório coletivo, porque foi um tipo de tragédia diferente que implicou em nós estarmos lá fisicamente naquele dia. Agora a tragédia tem o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, que
ajuda a Secretaria de Saúde do Estado a se organizar aí com pessoas organizando que estão lá. Tudo certinho, né? Então nós estamos começando a atuar online, ainda com dificuldades de sinal muitas vezes. Por exemplo, a Zampieri, que é coordenadora técnica também do programa de ajuda humanitária, já está com equipes, né? Nós temos, então, esses colegas que já estão dando apoio para os terapeutas de família da Associação do Rio Grande do Sul, tá? Para que eles que estão lá presencialmente agora ajude a fazer uma contenção do caos que estão vivendo. Daqui a 2, 3 meses, a gente vai entrando também fisicamente, porque daí já tem espaço, tem lugar, né? Tu visualiza melhor onde que as pessoas estão e daí a gente faz o tratamento de prevenção ao estresse pós-traumático. Até porque então, tudo tem um tempo, Jorge, para não atropelarmos, né? Até porque a adrenalina ainda está em alta, né? O Rio Grande do Sul ainda vive as cheias e as previsões, infelizmente, com chuva mais cheias, o e que esse ciclone período da Argentina agora, né, que está chegando, que a água escoe, né? E que esse período seja um pouco mais prolongado. Então tudo tem, como você falou, né, que se assentar, se organizar para daí começar a focar e no lado psicológico fazer os tratamentos. As emergências têm graduação, né? Tem prioridades, né? Hoje tem que preservar os corpos, as vidas, né? Tem que cuidar, em primeiro lugar, vidas, né? Tem que locomover, deslocar pessoas, encontrar lugares, né? Isso. Esse é um ponto. Paralelamente a isso, vai acontecendo pequenas frações de outros tipos de apoios que depois inverte. Depois o apoio psicológico é muitíssimo necessário por conta da prevenção ao estresse pós-traumático. Gomes, para falar outra coisa também, né? É dengue, é covid, é maruim agora, com febre do maruim. Ninguém sabe mais o que vem pela frente aí. A cabeça de muita gente tá ficando debilitada, né? O pensamento, né? O lado emocional, exato. Principalmente aqui na nossa região dos idosos, né? Porque nós temos em Blumenau 22 óbitos, a maioria acima de 60 anos de idade. Sim. Então o idoso hoje, né, que tem diagnóstico de dengue, ele emocionalmente se abala por causa das informações todas que são divulgadas com respeito aos perigos com essa doença, né? Então as pessoas superam a doença, mas não o trauma. Sim. O medo, e parece que acabam, depois da doença passar um mês ou menos, parece que ainda tem os sintomas. Porque vai gerando insegurança, né? Tu fica impotente diante do que está acontecendo desde a pandemia, depois continuou, agora nós estamos indo também para as doenças, né, pulmonares, respiratórias, e as pessoas ficam sentindo-se muito vulneráveis, né? E o que pode acontecer comigo? Então elas se lavam de repelentes. Mas parece que o mosquito fica picando. Elas têm medo do mosquito, elas têm medo do outro respirar perto delas. Quer dizer, é natural? Sim, até um ponto é natural. O que a gente tem que cuidar para que isso não vire uma neurose e para que isso não destitua eu das minhas vontades, né, e do meu planejamento de vida. Então, sim, existe esses males, sempre existiram em pequenas ou maiores proporções. Nós tivemos surtos de piolho na nossa infância, né? Nós que éramos cabeludo na nossa infância, tínhamos piolhos, eram aqueles surtos em que a professora, inclusive na escola, botava todo mundo no sol, né? E dá-lhe Neocid, em latinha, e dá-lhe vinagre, cachaça, enfim. Hoje nós estamos cuidando do sarampo. Em alguns lugares está retornando o sarampo, porque algumas pessoas se contaminaram com os fake news de vacinas e passaram a não vacinar mais suas crianças. Então nós estamos pagando um preço caro por isso. Outro dia o Dr. Amaury Miele, né, que é um dos maiores infectologistas que nós temos no país, dizia aqui para ti na rádio, né, o quanto que essa desinformação sobre vacina e essa politicagem atravessada, né, atrapalha os cuidados e a prevenção de uma população. Nós estamos aí com um monte de vacina contra a dengue em muitos municípios do país sobrando, né, por conta de que eles não querem, eles têm medo, eles não vão buscar informação com os profissionais autorizados a falar sobre isso. Eles pegam qualquer inescrupuloso, né, que está na sua crendice
para ir atrás. Daí nós pagamos muito caro. O servidor público, o maior herói que o país tem há muito tempo, esse servidor público da saúde, está estressado, estafado. Ele é agredido todos os dias nos seus locais de trabalho porque culpam ele até pela pandemia que está aí, né? Então, nós precisamos que as pessoas parem, retomem a si mesmas, cuidem do seu cantinho. Se próximo a si estiver bem cuidado, bem assistido, para não ter algum tipo de mosquito, ok. Tem repelentes? Use. Se o problema é respiratório, infecto contagioso, use máscara. Não fale muito perto das outras pessoas. Nós temos que aprender a nos cuidar e cuidar do outro. Nós só vamos evoluir enquanto pessoas que sabem que somos responsáveis por nós e pelos outros também, né? Bem, isso aí. Antônio Gomes da Rosa, obrigado pela tua participação hoje. Venha mais vezes aqui, porque a gente precisa falar mais sobre as questões emocionais. Muito obrigado e felicidades. Obrigado, Antônio Gomes da Rosa, psicólogo, psicoterapeuta, conversando conosco nesta manhã de quarta-feira.